Fala pessoal, tranquilidade? Professor Fred Cortes aqui do Instagram para a gente falar um pouquinho sobre a Comuna de Paris, né? Ocorrida aí entre março e maio de 1871 em Paris, na França. É considerada por muitos como a primeira experiência socialista da história, né? E é uma situação bem interessante que vale a pena a gente conversar um pouquinho. A Comuna de Paris tem uma relação com a chamada Guerra Franco-Prussiana. Foi uma guerra que aliás faz referência à formação da Alemanha como um Estado nacional, né? Assim, vale lembrar que a Alemanha ela só se forma como um país mesmo de fato em 1871, depois da Guerra Franco-Prussiana, quando ela vence a Guerra da França. Então a França aí, acaba derrotada nessa guerra, né? Assim, considerados por muito como uma humilhação para os franceses. A França acaba perdendo dois territórios importantes para a Alemanha, são os territórios de Alsácia e Lorena, que vão estar nas bases aí anos depois da Primeira Guerra Mundial, dessa rivalidade francesa. Então a França sai derrotada da Guerra Franco-Prussiana, vive uma crise econômica muito forte. Isso faz com que uma parcela grande da população francesa, principalmente na capital, em Paris, começasse a ir para as ruas para questionar a autoridade do governo francês na época, né? Formam-se então diversos comitês populares, liderados principalmente por trabalhadores, né, por operários e por membros da Guarda Nacional também, que era uma espécie de um efetivo militar, muito descontente com a derrota e com o governo francês na época. Então esses caras passam para a rua fazendo uma série de manifestações, até que no dia 18 de março de 1871, a cidade de Paris ela é tomada por esses revolucionários. A cidade de Paris fica sitiada, os caras constroem barricadas, vencem as tropas do exército francês, já muito fragilizadas naquele momento, né? Ou seja, em março de 1871, e assumem o controle da cidade, decretando então ali o que teria sido por muitos como a primeira experiência socialista da história. Tá? Os trabalhadores eles assumem o controle dos meios de produção, as fábricas passam para o controle dos operários, né? São criadas comitês revolucionários, as decisões elas passaram a ser tomadas por uma espécie de uma assembleia ali na época. Tá? Foram criadas escolas e creches gratuitas destinadas aos filhos dos trabalhadores. Estabeleceu-se o congelamento de preços e salários, que era um dos grandes problemas que essa população mais pobre vivia. Então, num curto espaço de tempo, os trabalhadores chegaram a assumir o controle da cidade de Paris, na França, né? Ou seja, através de barricadas. A Comuna de Paris durou aí mais ou menos 2 meses e pouquinho, né? Ou seja, não chegou a 3 meses. Ela vai ali entre, acho que se não me engano, 18 de março de 1871 e acaba 28 de maio do mesmo ano, né? Portanto, teve curta duração. Eles acabaram sendo esmagados depois por tropas do exército francês, né? Que vai se fortalecer nesse período de 2 meses. E os revolucionários, então, os membros, os líderes da Comuna de Paris acabam sendo esmagados no finalzinho de maio de 1871, né? Mas, assim, é interessante falar dessa história porque ela entra no imaginário popular como uma grande experiência socialista, ou a primeira vez na história em que, de fato, os trabalhadores assumiram o controle do Estado, né? Assumiram o controle da região. O Estado mesmo sendo Paris, mas pela primeira vez na história os trabalhadores assumiram o controle dos meios de produção e assumiram o controle do poder em uma grande cidade como a capital francesa em 1871. Esse movimento ele é considerado emblemático para o socialismo ali no finalzinho do século XIX e a partir do início do século XX, né? Chamada Comuna de Paris, que foi classificada, repito, por Marx como a primeira experiência socialista da história. Era um momento no qual o socialismo ele se propagava entre a classe operária europeia, juntamente do anarquismo ali, mas o socialismo acabou se transformando na principal ideologia desse movimento operário europeu e americano também. Então, vale sempre a gente relatar a Comuna de Paris, considerada a primeira experiência socialista da história. Embora de curta duração, há uma questão de um simbolismo muito grande nesse episódio. Falou?
Gente, mais uma vez queria agradecer a presença de todos. Não esquece de curtir, de compartilhar aqui esse vídeo. Um grande beijo, um grande abraço, um efusivo aperto de mãos e passar muito bem.